A Santa Igreja Romana. Durante séculos, encantou o mundo com a magnificência de seus rituais e a opulência de sua arte e arquitetura. Em nome de Jesus, que nasceu num estábulo, hoje reúne 1,2 bilhão de católicos em seu rebanho. A Igreja Católica do século XXI é uma verdadeira força financeira global. Emprega milhões de pessoas, possui quantidades imensas de imóveis e investimentos em todo o planeta. Mas hoje, como sempre, a riqueza da Igreja traz grandes controvérsias. Meu nome é John Dick e eu sou um historiador. Estou conduzindo uma investigação sobre o núcleo das finanças da Igreja. Eu visitarei 2 continentes e também alguns locais muito inesperados. Apenas nos últimos anos, uma série de escândalos abalou o núcleo da Igreja Católica. Um bispo na Alemanha gastou mais de 31 milhões de euros na reforma de sua residência da diocese. Um presidente do Banco do Vaticano foi colocado sob investigação. Até o mordomo do Papa anterior entrou na dança e vazou papéis que mostraram a hierarquia da Igreja brigando por dinheiro. Os escândalos financeiros revelaram uma igreja que estava tentando se proteger, que se sentiu sob ataque. Um reformista como Ratzinger havia sido tão excluído pela Cúria e seus conflitos internos que, com sua renúncia, a igreja pareceu ter perdido toda a credibilidade e responsabilidade perante a opinião pública e não conseguiu se recuperar. A necessidade de colocar um fim à incompetência e aos erros financeiros foi crucial para a eleição do Papa Francisco. Foi realmente o conclave mais inovador dos últimos 100 anos. Eles não queriam repelir os ensinamentos de Benedito XVI. O que queriam era repelir a administração comercial do Vaticano nos últimos 8 anos. Eles estavam cansados de tudo aquilo e queriam eleger um reformista que achavam que conseguiria entrar em Roma e limpar os estábulos. Mas o novo Papa tinha muito pela frente. Padres que tiravam dinheiro da coleta de domingo, arcebispos que investiam em um canal pornô e até mesmo um império imobiliário oculto. Inúmeras acusações de lavagem de dinheiro e corrupção. Casos com vítimas de abusos sexuais que supostamente não receberam compensação. Por que a Igreja Católica é atacada por escândalos financeiros? Será que a Igreja consegue reconciliar dinheiro e moral? Minha busca por respostas começa muito longe da colunata da Praça de São Pedro, me levando ao coração da Europa, na Eslovênia, onde uma arquidiocese passou por uma loucura de investimentos e causou a perda de incríveis 800 milhões de euros. Corpos nus retorcidos, gemidos e grunhidos teatrais, não é exatamente o tipo de coisa que se espera ver num canal de TV que pertence à Igreja. Pornografia explícita era exatamente o que estava sendo transmitido num canal de TV que pertence às arquidioceses de Maribor, aqui na Eslovênia. Os católicos locais ficaram bem surpresos e mais ainda quando ficou claro que era isso o início do escândalo que afetaria aquela igreja. Três bispos perderam seus cargos. Um padre exilado em um monastério austríaco. Uma diocese à beira da falência. Este é o final amargo de uma história que começou em 1991, quando o país se libertou do comunismo e obteve sua independência. Em Maribor, a igreja abraçou o capitalismo e deu um mergulho descuidado no mundo dos investimentos. Porque eles são certificados pelo Banco do Vaticano.
A Igreja de Maribor começou a operar há 2 décadas, quando a Eslovênia terminou seu regime comunista. As estatais foram privatizadas e as pessoas receberam certificados que podiam investir em opções no mercado de ações. E então, a Igreja decidiu que devia participar dessa corrida de privatização e começou a coletar esses certificados, principalmente dos fiéis. Numa tentativa de reconquistar a influência que havia perdido durante a era comunista da Eslovênia, a Igreja de Maribor tentou copiar a Itália e a Áustria, criando escolas católicas como esta. Mas a Igreja precisava de dinheiro e 60 mil católicos eslovenos confiaram seus certificados de ações à diocese. Alguns desses certificados valiam 3 mil euros. Os lucros iniciais aumentaram o apetite pelo risco financeiro. Eles compraram grandes empresas eslovenas no setor químico, no setor de papel e no setor de telecomunicações. Também investiram no exterior, em grandes projetos de infraestrutura, em grandes projetos imobiliários. Foram investimentos com grande índice de risco. A Igreja abriu 2 fundos de investimento, Zvon 1 e Zvon 2, ou seja, Sino 1 e Sino 2. Por meio deles, comprou um porto na Croácia, um abatedouro na Argentina e ações nos setores de petróleo e titânio. As metas estratégicas dos investimentos financeiros eram de pegar uma parte importante das decisões estratégicas e comerciais na economia eslovena. Sabe o que dizem? Homens com dinheiro podem comprar homens do poder. O maior e mais arriscado investimento da arquidiocese foi numa empresa de telecomunicações chamada T2. Exatamente, a que foi pega exibindo pornô. A T2 devia instalar fibra ótica em toda a Eslovênia. Um esquema com grande potencial, lastreado por generosos empréstimos bancários. Mas aí veio a crise da zona do euro. Basicamente, entraram no investimento de longuíssimo prazo, mas o financiaram principalmente com empréstimos bancários de curto prazo. É incrível como conseguiram essa quantidade de empréstimos. Eu entrei em contato com o Conselho de Supervisão do maior banco esloveno. Minha impressão era que vínculos pessoais combinados com influência política foram, claro, usados para também obter recursos financeiros em uma escala maior. Quando a crise financeira chegou, a oferta de financiamento para o sistema bancário esloveno por parte do mercado estrangeiro no atacado secou completamente. A falência se tornou inevitável. O colapso de Sino 1 e Sino 2 também levou a Igreja de Maribor à beira da ruína. Os cérebros por trás desses planos desastrosos tinham pouca experiência em investimentos. Ele era tesoureiro da arquidiocese, um padre chamado Mirko Krasovets. Acho que a incompetência do alto escalão de oficiais da igreja certamente é uma explicação parcial do que ocorreu. E cada proprietário é responsável por, pelo menos, contratar especialistas. Acho que sempre que você contrata um especialista, isso significa que traz controle externo para a sua empresa ou controladora ou seus investimentos. E acho que ter controle externo e transparência era algo que eles deliberadamente decidiram não ter. O Vaticano finalmente descobriu o que estava acontecendo em Maribor em 2007, quando o bispo pediu a Roma permissão para 2 empréstimos de 5 milhões de euros. Mesmo aí, o Papa Bento XVI levou 3 anos para agir. O arcebispo e seu tesoureiro foram afastados e o padre Lloyd Zwickl foi enviado para limpar a bagunça. A igreja em Maribor realmente está numa situação bem complicada, não é? A igreja de Maribor contará com o dinheiro diretamente doado pelos paroquianos.
Então terá problemas sérios por não contar com outras fontes de financiamento. Porém, ainda tem que continuar com sua missão pastoral. Terá que ser uma igreja que depende dos fiéis, mas ao mesmo tempo será uma igreja que serve aos fiéis. Na verdade, uma somatória de eventos causou a crise de Maribor. Incompetência, ingenuidade, falta de supervisão, medo de transparência, uma proximidade doentia do poder financeiro e político e, é claro, uma boa pitada da velha ganância. Mas é claro que a Eslovênia estava longe de ser o único local em que a igreja estava com todos esses problemas. Ter mais e mais o leva à idolatria, destruindo o relacionamento com os outros. Quando se trata de dinheiro, poucas coisas trouxeram mais dor de cabeça à Igreja Católica do que o Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano. Em junho de 2013, a prisão de um padre novamente destacou as falhas desta controversa instituição. Desde sua fundação em 1942, o IOR vem sendo usado como um paraíso fiscal no coração de Roma. Este episódio é apenas o mais recente contato com criminosos e empresários de moral questionável. O homem no centro da história é, na verdade, padre Nunzio Scarano. Mas aqui, ele era conhecido por outro nome, Padre 500 Euros. Monsenhor Scarano vive aqui. Salerno, 50 quilômetros ao sul de Nápoles. Ângela Capeta é uma jornalista local que cobriu a história desde o início. Ângela, me diga, por que o padre é chamado de 500 euros? Scarano é chamado de Padre 500 euros porque ele costumava andar carregando notas de 500 euros por todo lugar onde ia. O padre 500 euros, de 61 anos, é um ex-funcionário de banco que virou padre e trabalhava na administração do Vaticano. Ele adorava andar com os ricos e famosos. Em junho de 2013, foi preso tentando contrabandear 20 milhões de euros da Suíça num avião particular. Em janeiro de 2014, o Monsenhor Scarano foi acusado de novo, desta vez por lavagem de dinheiro por meio de suas contas no Banco do Vaticano. E como as investigações começaram? Tudo começou com um furto comunicado pelo Padre 500 euros de algumas pinturas valiosas que mantinha em sua residência. Um Chagall, o molde de um crucifixo por Bernini. Um lote que vale aproximadamente cerca de 6 milhões de euros. O que acontece é que o Padre 500 euros, na verdade, não vinha de uma família rica. E ele só ganhava talvez uns 3 mil euros por mês com seu emprego como contador do Vaticano. Os investigadores começaram a suspeitar que alguma coisa não estava certa. Há uma série de empresas de fachada, chamamos algumas delas de fantasmas, porque elas são totalmente desconhecidas. Outras estão sediadas em paraísos fiscais no exterior, então nós não temos como monitorá-las. E durante todo esse processo jurídico, nós descobrimos transferências recorrentes que não podem ser consideradas doações. Estão disfarçados. Esses valores totalizam 6 milhões e meio de euros. Os investigadores, então, analisaram as contas do Monsenhor Scarano no Banco do Vaticano. E em uma delas, intitulada Fundo para os Idosos, descobriram milhões de euros em supostas doações, entrando e saindo durante uma década. Mas os idosos de Salerno viam pouquíssimo deste dinheiro.
O Monsenhor Escarano recebeu muito dinheiro, milhões de euros de uma família de magnatas da navegação, os D'Amico. Os D'Amicos, que também são de Salerno, têm empresas em todo o mundo. A maior parte do dinheiro que foi passado para Escarano veio de negócios no exterior e foi enviado de volta à Itália por meio do IOR. Dessa forma, o dinheiro pôde ser levado de volta à Itália ou ao sistema bancário europeu, disfarçando completamente a sua origem e deixando esse dinheiro livre para ser usado por toda a Europa. Em termos muito simples, esta é uma forma pela qual você pode lavar dinheiro por meio do Banco do Vaticano. Primeiro, encontre um amigo que tem o direito de abrir uma conta lá. Depois, com seu amigo, crie uma organização beneficente. Digamos uma fundação para historiadores sem dinheiro. Aí você abre uma conta no banco e doa seu dinheiro. Como são doações, quem vai questionar suas intenções? Agora é que vem a parte inteligente. O Banco do Vaticano tem contas em parceria com grandes bancos para seus clientes da Itália e do exterior. Transfira seu dinheiro para uma dessas e, desde que o banco correspondente não faça muitas perguntas sobre uma transferência do Banco do Papa, será impossível traçar a origem do dinheiro, que depois você pode transferir para sua conta pessoal. E pronto! O dinheiro está limpo. Depois, você pode gastar ou investir seu dinheiro como quiser. Supostamente, o padre 500 euros gastou dele em arte em um luxuoso apartamento de 17 aposentos. Uma das dificuldades com o Banco do Vaticano é que é muito diferente de um banco normal. Em um banco normal, qualquer um com $10 no bolso pode entrar e então abrir uma conta. Com o Banco do Vaticano, você precisa ser um determinado tipo de entidade, precisa ser uma ordem religiosa ou precisa ser uma diocese, precisa ter o direito de abrir uma conta. Depois que passa por essa porta, há uma atitude no Banco do Vaticano de que agora você é dela família, você é da família. Então é meio inadequado ficar perguntando onde foi que você ganhou esse dinheiro ou o que está pensando em fazer com ele. Mas essa postura logo poderá ser coisa do passado. Desde o 11 de setembro, a preocupação com o financiamento do terrorismo priorizou o combate à lavagem de dinheiro no mundo todo. E o Papa Francisco deixou claro que décadas de escândalo precisavam chegar ao fim. Após a prisão de Escarano, o diretor do Banco do Vaticano e seu substituto saíram. Isso quer dizer que o Banco do Vaticano está no caminho da reforma. Foi Bento XVI que deu início à mudança em 2010. Ele aprovou a primeira lei de combate à lavagem de dinheiro do Vaticano. Criou um órgão supervisor e, antes de renunciar, nomeou um novo presidente para o Banco do Vaticano, que começou a monitorar as contas. Como resultado, mais de 100 transações suspeitas foram identificadas em 2013 e um questionário muito especial foi enviado a todos os titulares das contas. O que o Banco do Vaticano quer saber é de onde vem o dinheiro. E não é fácil vender essa ideia. Existem algumas pessoas da velha guarda, incluindo alguns cardeais, que ficariam profundamente ofendidas porque o banco quer saber onde arrumaram dinheiro e o que estão fazendo com ele. Uma das áreas mais cinzentas, sem dúvida, é a das fundações religiosas. Elas podem ser usadas para ocultar fluxos de dinheiro que não têm nada a ver com seu objetivo oficial. Pode até haver fundações religiosas que são falsas. Agora, o Papa Francisco parece estar decidido. Ele nomeou um novo presidente do órgão supervisor e formou uma comissão para reformar as instituições financeiras do Vaticano. Ele substituiu todos os cardeais, exceto um, que eram membros do Banco do Vaticano. Desde a chegada do Papa Francisco, a sensação é que as reformas se aceleraram. O Banco do Vaticano fez um website e publicaram um relatório anual, como qualquer outra instituição financeira. Essa é a primeira vez que efetivamente vemos os números. Podemos ver para onde vai o dinheiro. Por todo o problema que causou, o Banco do Vaticano é surpreendentemente pequeno. Tem cerca de 19 mil clientes
dos quais gerenciam ativos de apenas 6 bilhões de euros. Em 2012, gerou um lucro de 86 milhões de euros. Mas o que faz com os lucros revela como é importante para o orçamento da Santa Sé e para a missão do Papa, em outras palavras. Somente em 2012, o banco deu à sua santidade 55 milhões de euros, o suficiente para cobrir 20% do orçamento da Cúria Romana. Então, de certa forma, podemos dizer que, com essas contribuições, o Banco do Vaticano permite que o Vaticano continue com sua vida, com sua administração. Eu não sei o que vai acontecer com o IOR. Alguns dizem que ele estaria melhor se fosse um banco. Outros dizem que deveria ser um fundo de ajuda. Outros dizem para fechá-lo. E escutamos essas vozes, mas não sei. Eu confio no trabalho das pessoas do IOR que estão cuidando desse negócio e confio na comissão. Mas a transparência na Praça São Pedro ainda não é completa. Vamos ver o orçamento operacional da Santa Sé. Em 2012, mostrou receita de cerca de 250 milhões de euros e despesas de cerca de 248 milhões de euros, com lucro líquido de 2 milhões de euros, mais ou menos. Mas esses números não contam toda a história e não esclarecem nada a respeito dos ativos do Vaticano. Quando as pessoas pensam na riqueza do Vaticano, seus tesouros artísticos e arquitetônicos tendem a ser as primeiras coisas que vêm à mente. Mas a Capela Sistina e todas as esculturas e pinturas maravilhosas nos museus dos Vaticanos não podem ser vendidas. Em vez disso, o que realmente deixa o Papa rico é algo mais do que prosaico: tijolos e argamassa. Com mais de 220 mil paróquias em todo o mundo, a Igreja Católica obviamente possui muitas terras sagradas. Mas esse é só o começo. O Papa pode ser um dos maiores proprietários do mundo. Londres é um imã para investidores imobiliários internacionais. Mas eu nunca esperei ver a Igreja Católica entre nenhum deles. Estou em Mayfair, uma das áreas mais caras da cidade. Este prédio foi comprado em 2006 por 15 milhões de libras. Agora, seu valor é estimado em 25 milhões. Um ótimo investimento. O jornalista David Lee descobriu a identidade do proprietário. Quando começamos a procurar, para nossa grande surpresa, descobrimos que, por meio de uma rede de empresas, o Vaticano era dono de propriedades no valor de milhões de libras em Londres. Então, qual trilha você seguiu entre esses prédios e o Vaticano? O que descobrimos foi que estavam todos registrados no nome de uma empresa chamada Grolux. Quando fomos olhar os arquivos, vimos que a Grolux estava conectada diretamente por meio de uma empresa intermediária em Nova York a uma empresa que era suíça chamada Profima. Pode dizer mais alguma coisa sobre a Profima? O que eles fazem? Bem, a Profima parece ser uma holding suíça que controla os ativos proprietários do Vaticano em diversos países da Europa e não há dúvida que é um instrumento do Vaticano através do qual controlam o império imobiliário. Era um enigma por que o Vaticano se esforçou tanto para omitir sua propriedade desse império imobiliário. Estes são documentos da época da Segunda Guerra Mundial. E, segundo o que está escrito aqui, a Profima já parecia muito suspeita a todo o governo britânico.
Eles achavam que a empresa estava sendo usada para disfarçar as verdadeiras origens do dinheiro. Em outras palavras, um inimigo do país, a Itália fascista. Este é o homem que deu ao papado a chance de se tornar uma instituição financeira. Benito Mussolini. A partir da queda do Império Romano até 1870, o Papa governava a Itália Central. Mas quando a Itália foi unificada, ele perdeu todo aquele território. E então, em 1929, com os Tratados de Latrão, o Duque compensou o Vaticano pelo que havia perdido. Ele deu ao Papa uma soma enorme, o equivalente a 1,5 bilhão de euros hoje. Segundo o historiador John Pollard, esse foi o motivo da virada na história do Vaticano. Então, o que o Mussolini obteve com os pactos do Latrão e o que o papado obteve também? Mussolini realmente conseguiu um grande negócio. Ele obteve o reconhecimento da Itália pelo Vaticano, ou seja, dali para frente não poderia haver oposição católica ao regime fascista. E deu ao fascismo um grande prestígio em todo o mundo. O Vaticano agora tinha sua própria base territorial soberana e independente. Agora tinha uma quantidade imensa de dinheiro que poderia investir para lhe dar independência financeira. Desse ponto em diante, a Igreja Católica e o Vaticano não eram mais pobres. O Vaticano teve muita sorte de encontrar alguém, Bernardino Nogara, um banqueiro milanês que era um gestor de investimentos brilhante. Então, ele desenvolveu uma estratégia de um portfólio muito grande, muito diversificado, investindo em ouro, moedas e depois em imóveis. Desde então, o Vaticano se tornou um gigante imobiliário internacional. Mas é em Roma que a sua santidade tem mais imóveis. Maurício Turco foi o primeiro a tentar descobrir quantos são. Na tarefa, teria testado a paciência de Jó. Ingenuamente, pensamos que podíamos pedir o código de registro atribuído a cada instituição religiosa e obter uma lista de suas propriedades. Mas nós percebemos que não era bem assim. Então começamos a fazer buscas em uma série de nomes relacionados a santos, ordens religiosas e similares. Nós usamos 3.000 termos de busca. Listados sob aqueles nomes, nós descobrimos em Roma 24.000 propriedades entre terrenos e prédios. Me diga, por que tanto o segredo? Bom, porque por trás de cada propriedade há um imposto a ser pago, o imposto pessoal sobre propriedade. Por muitos anos, as propriedades que pertencessem a instituições religiosas eram isentas de impostos, não em função das atividades conduzidas nos imóveis, mas em função de sua propriedade. Em outras palavras, se a propriedade pertencesse a uma instituição religiosa, então não precisava pagar impostos, mesmo que atividades comerciais estivessem sendo conduzidas. Um restaurante que pertencesse a uma instituição dessas só precisava ter uma capela para não precisar pagar impostos. Restaurantes e hotéis católicos. Você não vai encontrar muitos deles na maior parte do mundo, mas na Cidade Eterna estão em todo lugar e ganham muito dinheiro. Hospedar-se em um bom hotel católico pode lhe custar 600 euros a diária, de pousadas básicas a hotéis 5 estrelas. Em Roma e cidades vizinhas, a igreja tem 10.000 camas de hotel que geram uma receita de 700 milhões de euros por ano. Os imóveis acabam gerando receita, é claro. Mas na Itália, como em outros lugares, também podem ser uma ferramenta incrível de poder. Podem ser usados para acabar criando vínculos entre o clero de um lado e pessoas influentes dentro do governo por outro lado.
Tome o caso da Congregação para a Evangelização dos Povos, que também é conhecida como Propaganda Fide. Estabelecida em 1622, é o poderoso braço evangélico da Igreja Católica. Somente em Roma, a congregação tem mais de 1.100 propriedades. A Propaganda Fide deriva muita força de seus vastos ativos imobiliários. Apenas seus ativos italianos valem cerca de 10 bilhões de euros. Essa é a estimativa atual. Em 2010, descobrimos que os ativos da Propaganda Fide estavam sendo alugados por valores baixos para políticos, autoridades e gestores de empresas privadas e públicas. Era uma moeda de troca. A venda de um dos prédios da Propaganda Fide por um valor muito baixo atraiu a atenção de investigadores ao descobrirem que um dos ministros do governo de Silvio Berlusconi estava envolvido. O promotor Sérgio Sotani liderou a investigação. A Propaganda Fide, proprietária do prédio, o vendeu para uma empresa cujo representante legal era o filho do ex-ministro da Infraestrutura, Lunardi. Segundo o contrato, o pagamento pela compra do prédio foi definido em 3 milhões de euros. Mas, segundo o arquiteto, o valor da propriedade era muito maior, pelo menos 7 ou 8 milhões de euros. E, posteriormente, a Procuradoria de Perúdia recebeu alguns papéis que faziam referência a um subsídio que foi dado à Propaganda Fide para a construção de um museu. Nós apuramos que o ministro havia intervindo indiretamente para exigir a atribuição do subsídio à Propaganda Fide. Nunca saberemos se o ministro era corrupto ou não. O parlamento italiano não autorizou que os magistrados prosseguissem com as investigações e o caso foi abandonado. Aquela ação legal ultrapassou a prescrição, o que significa que nenhuma investigação poderia ocorrer. A sessão está suspensa. Os laços da Itália com o Vaticano são importantes demais para serem ignorados, ou ainda pior, quebrados por conta de qualquer uma investigação por corrupção. Judas começou como um pecador ganancioso e acabou sendo corrompido. Quanto mal os corruptos causam à comunidade cristã. Pecadores, sim. Corruptos, não. Durante sua longa história, o relacionamento da igreja com o poder político geralmente trouxe recompensas financeiras. É um padrão que teve início com o primeiro imperador cristão da Roma Antiga, Constantino. O Império inventou uma forma extraordinária de mostrar seu apoio ao cristianismo. Essa forma foi conceder isenção fiscal. E essa inovação implementou a ideia de que se a igreja recebe dinheiro do Estado, não importa se muito ou pouco, isso é bom porque garante respeito para a igreja de uma forma prática e material. Algumas vezes, o medo da igreja de ser alienada sobre isso teve um alto custo. O relacionamento problemático da igreja com o dinheiro teve efeitos dramáticos no cristianismo no passado. No início do século XVI, o Papa Leão X decidiu conceder uma passagem de primeira classe para o paraíso para qualquer pecador que ajudasse a pagar a conta da construção da Basílica de São Pedro. E foi esse comércio de indulgências, como eram chamadas, que acabou irritando Martinho Lutero e provocou o nascimento do protestantismo. A venda de indulgências trouxe muito dinheiro. Na verdade, o primeiro slogan de publicidade da história foi criado para promover a venda de indulgências. Foi um pregador dominicano chamado Johann Tetzel, no século XII, que repetia a seguinte frase: assim que uma moedinha tilinta no cofre, uma nova alma sai do purgatório. E fez muito sucesso levantando dinheiro com base nisso.
Eu acho que em algum lugar no fundo da psicologia católica há essa noção de que uma das formas de acertar as contas com Deus é sustentar a igreja. As pessoas pagam por missas. Elas oferecem missas aos falecidos. E por quê? Porque oferecer uma missa os ajudará a sair do purgatório. Ainda há uma mentalidade dos mais velhos que é assim. A minha avó tem 93 anos e é o que ela faz. Em vez de cartões de Natal, ela manda uma mensagem dizendo: vou mandar rezar uma missa para o seu marido. E isso também remonta à ideia das indulgências. A coleta de domingo é uma tradição tão antiga quanto o próprio cristianismo. E também é um momento vital para os cofres da igreja. Com essa doação semanal, os católicos contribuem para sua própria paróquia e suas muitas iniciativas, desde projetos beneficentes até o boletim semanal. Mas nem todo o dinheiro fica no nível local. A paróquia contribui parte de sua receita para o bispo, que, por sua vez, envia uma contribuição discricionária para o Papa. Em 2012, os bispos enviaram 26 milhões de euros para a Praça de São Pedro. Mas o dinheiro que os fiéis colocavam no cesto da coleta nem sempre supostamente acabava onde devia acabar. A apropriação indevida de doações é um dos maiores problemas enfrentados pela igreja em todo o mundo. Nos Estados Unidos, onde as coletas dominicais rendem 13 bilhões de dólares por ano, chegou a níveis recordes. Chuck Zeck criou um mestrado em gestão de igrejas na Universidade de Villanova. Ele me levou de volta aos bancos escolares. Como explica a apropriação indevida? É a soma da necessidade com a oportunidade. 21% das dioceses nos disseram que nunca auditam suas paróquias. Bem, há algumas paróquias, John, em que a mesma pessoa conta a coleta do dinheiro no domingo, deposita o total coletado, emite os cheques e verifica a conta corrente. Ela faz todos os passos do caminho. Alguns anos atrás fiz um estudo com um colega e descobrimos que 85% das dioceses haviam passado por apropriação indevida recentemente e muitas mais de uma vez. 85% é completamente sistemático. É isso mesmo. Por exemplo, Kevin Gray, um padre de Connecticut que roubou $1 milhão para pagar garotos de programa em um estilo de vida luxuoso. Temos Anita Collins, funcionária da Arquidiocese de Nova York, que foi indiciada por roubar mais de $1 milhão, gastos em bonecas caras, entre outras coisas. O padre Ronnie Rhodes, da Virgínia, foi condenado a 63 meses na cadeia, depois que foi descoberto que roubou $600 mil. E ele tinha esposa e 3 filhos. Ninguém imaginaria que um padre roubaria da igreja. Ninguém pensaria que um funcionário leigo roubaria da igreja. Então eles não colocam o tipo de controles financeiros que são comuns no mundo empresarial. Mais do que uma falha no entendimento dos princípios administrativos, parece-me uma falha no entendimento da natureza humana. Se seguirmos o caminho das riquezas, se seguirmos o caminho da vaidade, seremos os lobos. Temos que ser os pastores. Orem por isso. Quando se trata de dinheiro, essa é uma das organizações mais descentralizadas e bagunçadas do planeta. Acho que, em parte, isso ocorre por conta da teologia, que é que as decisões sobre como usar os recursos financeiros não devem ser tomadas pela autoridade central e que devem ser tomadas no nível local.
Em parte é porque a igreja é liderada por pessoas que são especialistas em teologia e liturgia, mas às vezes têm um conhecimento muito básico de finanças. E, sinceramente, nem sabem o que devem perguntar, muito menos onde ir para obter as respostas. O problema disso é que, claro, abre as portas para procedimentos incrivelmente descuidados e a possibilidade de corrupção real. Há dinheiro suficiente na América Católica para tentar um santo. Em 2012, a Arquidiocese de Chicago informou ativos de 3,1 bilhão de dólares. É difícil de imaginar. Só como comparação, naquele ano, a Arquidiocese de Colônia, a mais rica da Alemanha, informou ativos de 166 milhões de euros, ou cerca de 5% de sua prima americana. A verdade é que o grosso do dinheiro da Igreja Católica nos Estados Unidos é o que podemos chamar de a igreja fora da igreja. Ou seja, todos aqueles negócios que são católicos, mas não sob controle direto dos bispos. Há 56 sistemas católicos de assistência médica nos Estados Unidos, gastando 100 bilhões de dólares. Há 251 universidades católicas, com as 10 maiores gastando cerca de 6 bilhões de dólares. Neste país, majoritariamente protestante, o dinheiro católico é uma força a ser considerada. Estimativas colocam a pegada financeira da Santa Igreja Romana nos Estados Unidos em incríveis 170 bilhões de dólares por ano. As redes católicas de assistência médica representam 57% desse total. As faculdades, 28%. Enquanto apenas 6% são para operações cotidianas das paróquias e dioceses. Atividades beneficentes representam apenas 2,7%. Se a Igreja Católica fosse uma empresa, estaria entre as 20 maiores dos Estados Unidos, junto com empresas como General Motors e Apple. Esse é um dos motivos, para ser sincero politicamente, mas acho que o Vaticano nos últimos anos tem estado tão nervoso em garantir que a Igreja Católica Americana não saia do controle, porque se o fizer levaria não apenas um conjunto de 70 milhões de católicos, mas também um conjunto enorme de recursos financeiros consigo, o que reduziria muito o dinheiro que o Vaticano controla. Mas a Igreja Católica nos Estados Unidos saiu do controle quando o maior escândalo em sua história explodiu. O encobrimento do abuso sexual por padres de milhares de crianças em todo o país. Padres estupram garotos. É isso que viemos dizer a todos. O impacto nas vítimas, na igreja e nos seus cofres ainda é sentido até hoje. Entre 1994 e 2012, calcula-se que 3,3 bilhões de dólares foram pagos em compensações às vítimas. Como resultado direto, em 2014, 10 dioceses americanas pediram falência. Uma coisa que acontece quando há um processo de falência é que gera-se muita papelada e também muito documento, e foi através dessa documentação que nós aprendemos muitas coisas que nós não sabíamos sobre a igreja e o seu dinheiro. Patrick Wall é ex-padre e tem uma perspectiva única sobre como a igreja lidou com a crise. Como padre beneditino da Arquidiocese de São Paulo, Minneapolis, eu cumpri a função que existe em todas as dioceses do país ou do mundo, onde é preciso que esteja disposto a seguir um predador sexual. Então, quando aquele predador é afastado, logo antes de qualquer tipo de revelação pública, alguém tem que entrar e acalmar a situação e, literalmente, resolver o problema. Antes de sequer tratar de questões de compensação, o abuso é uma questão muito cara
para a igreja? Bem, quando eu era do Conselho Financeiro em St. Paul, a arquidiocese, havia uma parte do orçamento que tratava de todas as questões de abuso dos clérigos. E isso quer dizer tudo. Aqueles que têm que passar por vários tratamentos, aqueles que têm filhos. Essas coisas têm que ser pagas, mas têm que ser pagas por um número genérico de pagamento. Então ninguém realmente sabe, exceto por aquelas pessoas do tribunal e os padres que estavam efetivamente negociando os acordos. E como você se sentiu com esse papel de solucionador dentro da Igreja Católica em relação à questão de abuso infantil? Depois da minha 5ª missão, com diversos casos em que tanto professores leigos quanto clérigos causaram os abusos sexuais, eu consegui ver o espectro, que esse é um problema de longo prazo que cobre diversos séculos, que é um problema financeiro, que é tratado sem transparência internamente e que isso não vai parar. Então, optei por sair. Patrick Wall virou advogado e se uniu a Jeff Anderson, que representou mais de 1.000 vítimas de abuso sexual. A atenção deles hoje em dia está concentrada em Milwaukee, onde 48 padres são acusados de abuso. Nos foi revelado que o arcebispo Dolan... Mas o escândalo se tornou financeiro. E os advogados estão de olho em um homem em particular. Timothy Dolan, arcebispo de Milwaukee em 2002 e 2009. Eles o acusam de ter enterrado o dinheiro da diocese para não pagar compensação às vítimas. Trabalhamos há mais de 2 décadas com sobreviventes para forçar a divulgação dos documentos que mantiveram em segredo. E, recentemente, nesses últimos 2 anos, o tribunal ordenou a divulgação dos documentos e nas 50.000 páginas de documentos. Nos foi revelado que o arcebispo Dolan recebeu permissão do Vaticano para mover quase 60 milhões de dólares para a fundação do cemitério. Por que transfeririam uma grande quantia de dinheiro numa fundação de cemitério que já era autossuficiente? Só há uma razão muito singular para que essas transferências ocorressem: a decisão do arcebispo Dolan de garantir que ele e sua diocese não pagariam nada aos sobreviventes. Na prova final, é uma carta datada de 4 de junho de 2007, em que o arcebispo Dolan escreve para o Vaticano requisitando permissão para uma transferência. O fundo específico para o qual o dinheiro será transferido é o que cobre as necessidades de assistência perpétua dos cemitérios católicos pertencentes e operados pela Arquidiocese de Milwaukee. A transferência desses ativos para o fundo levaria consigo essa mesma obrigação e restrição. Ao transferir esses ativos para o fundo... Eu prevejo uma melhora na proteção desses recursos em relação a qualquer responsabilidade legal. É claro que a igreja, que faz muita coisa boa na comunidade, tem o direito de proteger seus ativos. Não há dúvida de que a Igreja Católica Romana já fez e ainda faz muita coisa boa, mas também não há dúvida de que eles detêm uma quantidade imensa de poder. E para preservar esse poder de fazer o bem, eles cometeram e continuam cometendo crimes sistemáticos para ocultar o que fizeram para preservar sua reputação. E nesse contexto, eles ao mesmo tempo fazem o bem e fazem o mal, permitindo que o mal ocorra. Este é o chapéu que quero colocar no Empire State Building, no estádio dos Yankees ou na Estátua da Liberdade. O arcebispo Timothy Dolan agora é o cardeal Dolan de Nova York, uma das dioceses mais ricas dos Estados Unidos. Ele nega veementemente as acusações. Absurdo! A Arquidiocese de Milwaukee tem um histórico excelente de integridade fiscal e transparência.
As condenações infundadas dos advogados também incluíam ocultar o fundo do cemitério, que, claro, por lei estadual, é rigidamente protegido e não pode ser tocado ou transferido por ninguém. Então, essas acusações bobas são todas mentiras. Em Milwaukee, os ferimentos ainda estão abertos e apodrecendo. É um prazer conhecê-lo. O prazer é todo Como meu. vai? Seja bem-vindo a Obrigado. Milwaukee. Muito obrigado mesmo. É um prazer. Na infância, Peter Isley foi sexualmente abusado por um padre pelo período de 2 anos. Eles gastaram milhões e milhões de dólares aqui. Não só para esconder os crimes, mas para garantir que nenhum sobrevivente aqui receba qualquer ajuda ou compensação pelo que fizeram. 11 milhões de dólares em advogados foi o que foi gasto. Se pegar um padre pedófilo típico, digamos que tenha sido padre por 25 anos, digamos que ele tenha sido identificado como pedófilo logo no início da carreira. Quanto acha que custa para manter o salário daquele padre? As despesas de seus advogados, cobrir tudo o que ele estava fazendo. Digamos que custe, sendo conservador aqui, $1 milhão para fazer isso. $1 milhão. Quando um bispo como Dolan ou outra pessoa diz, e quanto à caridade da igreja, é isso que conta, não podemos conduzir nossas entidades beneficentes por causa desses processos. Obviamente, se você está disposto a gastar $1 milhão ou mais com um pedófilo porque ele é um bom padre e gasta todo esse dinheiro com ele, bom, não se trata de obras de caridade, não é? Em janeiro de 2011, a Arquidiocese de Milwaukee pediu falência. Com 575 acusações de abuso e honorários advocatícios, chegando a $11 milhões, é uma das maiores falências e mais difíceis pedida por qualquer diocese dos Estados Unidos. A questão do fundo do cemitério continua sem solução. Vamos ver se descobrimos alguma coisa. Infelizmente, a igreja tem como responsabilidade a custódia do que ela tem. E os bispos estão fazendo todo o possível para preservar esses fundos. Eles chegaram até mesmo a não assumir responsabilidade pelos atos de seus padres. E o problema fica ainda maior pelo fato de que nenhum bispo foi penalizado pela Santa Sé por administrar mal a crise de abusos sexuais e administrar mal os recursos. A questão da compensação para vítimas de abuso sexual infantil por padres provocou uma batalha legal nos estados em relação ao regime de prescrição na América. O que está em jogo aqui simplesmente é se o abuso aconteceu há tempo demais para estar sujeito aos procedimentos legais. Agora, se a igreja perder essa batalha, então ela terá que pagar muito mais para todos os sobreviventes. Então, é por isso que a igreja está gastando tanto com lobistas políticos. Uma pesquisa concluiu que a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, a hierarquia mais alta na igreja, gastou mais de $26,5 milhões somente em 2009 para moldar a política pública em questões relacionadas a religiões. Somente nos Estados Unidos, eu acho que disseram que a Igreja Católica é a maior denominação, é um país que tem muitas religiões diferentes e é a maior denominação. Sabe qual é a segunda maior denominação? Ex-católicos. Pessoas que deixaram a Igreja Católica. E por quê? Muitos dizem, é uma organização que é rica, ela é falsa, só pensam em dinheiro, o que é injusto para muitas pessoas boas que doam sua vida para ajudar os irmãos e irmãs nas obras de caridade e trabalhos para proclamar a misericórdia e o amor do Evangelho. O dinheiro é o excremento do diabo. Faça o bem, ame o próximo, cuide dos pobres. Esses são alguns dos lemas do catolicismo que tocaram e convenceram pessoas do mundo todo a doar dinheiro e imóveis para as boas obras e arte da igreja para proclamar sua mensagem. Em todos os lugares por onde passei, eu vi uma igreja que está muito desconfortável em aceitar os perigos e responsabilidades que caminham juntos com a administração da riqueza.
A resposta do Papa Francisco foi o relançamento de uma visão inspiradora de uma igreja pobre. Mas o que isso realmente significa? Peter Turkson, de Gana, é um dos cardeais mais influentes do Vaticano. Ele tem sua própria interpretação. O senhor acha que em seus avisos sobre dinheiro e corrupção e assim por diante, ele estava enviando um recado para a própria igreja? Sim, a mensagem é também para aqueles que estão na igreja sobre suas próprias atitudes em relação a dinheiro e a riqueza e como também podem comprometer a credibilidade de sua pregação de um evangelho e seus próprios ministros. Então a mensagem é para todos nós. O próprio Papa Francisco está dando o exemplo. Ele já rejeitou muitos privilégios do cargo. Ele anda por aí em qualquer carro velho e prefere um quarto de hotel à majestade do Palácio Apostólico. O Papa diz que quando um padre realiza seus deveres da forma correta, as pessoas se dispõem a ajudar. O padre precisa procurar pelos pobres em vez de esperar por eles. Ele não é um senhor local. Ele deve estar a serviço dos fiéis. O dinheiro só é útil até onde ajude a missão de um padre. Em outras palavras, o dinheiro é necessário porque é útil, e se não for útil, então se torna um obstáculo à missão da igreja. O Papa Francisco está ciente de que parte do simbolismo de poder da Igreja Católica afasta pessoas. É o ouro, o escarlate e a renda. Parecem símbolos de privilégio em vez de serviço, e ele está tentando suavizar essa questão. Temos provas de que está funcionando. Estive recentemente num restaurante romano e encontrei um cardeal muito veterano que se vestia elegantemente. E agora ele se veste de forma simples. Quando eu perguntei brincando o que tinha acontecido, ele me disse: "Você precisa entender que, com este Papa, ser elegante agora é ser simples." A pressão por mudança na Igreja Católica é bem grande. Os escândalos enfraqueceram sua autoridade e também mancharam sua reputação e turvaram sua mensagem. O Papa Francisco está tentando arrumar a casa. Ele abriu as contas do Vaticano para uma análise. Está acabando com a ganância, avareza e ostentação. Mas o caminho à frente pode ser complicado. Está claro que as reformas que o Papa Francisco adotou com tamanho ardor e intensidade enfrentam problemas. Isso ocorre porque quando ele altera o equilíbrio e toma a rédea de partes da igreja em que o poder se aglutina, ele conquista tanto amigos quanto inimigos. O papado não é imune ao que ocorre ao seu redor. Caso deseje implementar essas reformas, o Papa vai precisar de apoio. E não está muito claro que existe uma robusta base de apoio por trás dele no momento. Ele aborreceu muitas pessoas, e não apenas no Vaticano. Um dos principais promotores antimáfia da Itália sugeriu que a vida de Francisco pode estar em risco porque as famílias mafiosas estão acostumadas a lavar o dinheiro por meio do Banco do Vaticano e não podem mais fazê-lo por causa da transparência de Francisco e sua glasnost. Como estão aborrecidos por perder o que era uma ótima lavagem para o dinheiro que eles ganhavam em drogas e similares, podem pensar em assassinar o Papa Francisco. A Igreja tem 2000 anos. Para que o Papa Francisco tenha sucesso em suas reformas, as mudanças precisarão ser mais rápidas do que jamais foram. Porém, no final dessa jornada, questiono se a Igreja não está fadada a um eterno relacionamento de amor e ódio com o dinheiro. Ela precisa ter dinheiro para fazer o que deseja fazer no mundo. Se deseja servir aos pobres, se deseja rezar missas, então é necessário ter recursos financeiros.
Assim sendo, a Igreja precisa buscar recursos de forma responsável e precisa administrá-los com transparência. E ainda assim também precisa deixar claro que tem um amor especial pelos pobres. Agora, em seus melhores dias, esse é um equilíbrio difícil de atingir e a verdade é que a Igreja nem sempre está em seus melhores dias. Do ponto de vista de relações públicas, promover uma igreja pobre é uma estratégia tremendamente eficaz. As multidões que Francisco atrai são uma prova. Mas reforma é uma daquelas palavras como amor e esperança. Todo mundo adora. A parte difícil é executar. Por mais popular que seja, se o Papa Francisco não resolver as questões monetárias da Igreja Católica, quase mais nada importará em seu papado.